O milagre que mudou a vida de Rodrigo, da escuridão à luz da fé. Rodrigo sempre foi um homem de aparências. Aos 38 anos, bem-sucedido como gerente de uma grande empresa em São Paulo, ele tinha tudo que o mundo valoriza: um apartamento de luxo na Vila Olímpia, carros importados, viagens internacionais e uma vida social agitada. Mas por trás da fachada de sucesso, havia um vazio que nenhum dinheiro podia preencher. Desde a adolescência, Rodrigo lutava contra uma batalha silenciosa e dolorosa: a homossexualidade. Não era apenas uma questão de orientação sexual, era uma escravidão. Desde jovem, ele se sentia atraído por homens, e com o tempo, essa atração se transformou em uma obsessão que o levava a lugares que jamais imaginaria frequentar. Nas noites em que a solidão apertava, Rodrigo se via em saunas gays, boates e até mesmo em termas conhecidas por encontros anônimos. Cada vez que saía daqueles lugares, sentia nojo de si mesmo, mas a culpa durava pouco. O vício era mais forte. O pior veio quando ele conheceu um rapaz mais novo, que se aproximou com promessas de amor. Rodrigo, desesperado por afeto, se envolveu emocionalmente. Mas o relacionamento se tornou tóxico: chantagens, ameaças de exposição no trabalho e cobranças financeiras. Em pouco tempo, Rodrigo estava endividado, pagando contas que não eram suas, e o rapaz, ao perceber que ele não tinha mais como sustentar seus caprichos, o abandonou com uma crueldade que o deixou destruído. Foi então que a depressão bateu à porta. Rodrigo começou a faltar ao trabalho, perdia noites inteiras chorando, e o álcool se tornou seu consolo. Em menos de 6 meses, ele foi demitido. As dívidas se acumularam, os amigos se afastaram, e o apartamento que tanto orgulho lhe dava estava prestes a ser penhorado. Uma noite, depois de mais uma tentativa frustrada de se matar com uma garrafa de uísque e remédios, Rodrigo caiu de joelhos no chão do banheiro e gritou: "Deus, se você existe, me ajuda. Eu não aguento mais." Não sabia como, mas no dia seguinte, enquanto caminhava sem rumo pela Avenida Paulista, um folheto chamou sua atenção: "Deus tem o milagre que você precisa. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus hoje, 19h30. Algo dentro dele o impulsionou a guardar aquele papel. À noite, sem entender direito por quê, Rodrigo entrou na igreja. O lugar estava lotado, o coro cantava com entusiasmo, e o pastor, no altar, falava sobre libertação com uma autoridade que ele nunca havia visto antes. Muitos aqui estão presos a vícios, a relacionamentos destruidores, a pecados que os escravizam. Mas Jesus veio para quebrar todas as correntes. Gritava o pastor, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos e choravam. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, ele hesitou, mas uma força maior o fez levantar. Tremendo, foi até a frente. Uma obreira o recebeu com um sorriso e perguntou: "Filho, o que você precisa de Deus hoje?" Rodrigo não conseguiu segurar as lágrimas. "Eu estou perdido. Eu não consigo sair desse pecado. Estou arruinado, sozinho, e não sei mais o que fazer." A obreira o abraçou e disse: "Hoje é o seu dia. Deus vai te libertar." O pastor então o chamou para o centro do altar. Com as mãos sobre sua cabeça, começou a orar com uma unção tão forte que Rodrigo sentiu como se algo pesado estivesse saindo de dentro dele. "Saia, espírito de homossexualidade. Quebre-se essa maldição em nome de Jesus." O pastor ordenava, enquanto a congregação clamava em uníssono. Rodrigo caiu no chão, chorando de forma incontida. Era como se anos de dor estivessem sendo arrancados de sua alma. Naquele momento, o pastor pegou o óleo ungido e fez o sinal da cruz em sua testa. "Receba a unção do Espírito Santo. Você é livre." Rodrigo sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se fogo santo o envolvesse. Quando se levantou, não era mais o mesmo. Algo havia mudado. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, das vigílias de sexta-feira, e entregava seus dízimos e ofertas com fé, mesmo com as contas atrasadas. O pastor o orientou: "Filho, você precisa renovar a sua mente. Esse pecado não vai voltar se você se encher da palavra de Deus." Rodrigo passou a ler a Bíblia, a jejuar, e a evitar os lugares e pessoas que o levavam de volta ao passado. Mas a batalha não tinha acabado. Uma noite, enquanto assistia TV, um comercial de um aplicativo de encontros gays apareceu.
As memórias do vício vieram com força, e por um instante, ele sentiu vontade de recair. Desesperado, ligou para a central de oração da Universal. A voz do pastor ao telefone foi firme: Rodrigo, você já é livre. Não deixe o diabo roubar sua vitória. Venha agora para a fogueira santa das terças. Ele foi. Na fogueira santa, enquanto o fogo queimava no altar como símbolo do poder de Deus, o pastor fez uma oração de quebra de maldição sobre sua vida. Todo laço de homossexualidade, de prostituição, de solidão, quebre-se agora pelo fogo do Espírito Santo. Rodrigo sentiu como se uma corrente se partisse dentro dele. Desta vez, a vitória foi definitiva. Os milagres começaram a acontecer. Uma semana depois, Rodrigo recebeu uma ligação de um antigo chefe oferecendo um cargo melhor do que o anterior. As dívidas foram sendo quitadas uma a uma. Ele conheceu uma irmã na fé, uma mulher de Deus, que se tornou sua amiga e o apoiou na caminhada. E o mais incrível, a atração pelo mesmo sexo simplesmente desapareceu. Não era mais uma luta, era libertação. Hoje, 2 anos depois, Rodrigo está no altar da Igreja Universal dando seu testemunho. Casado com uma serva de Deus, restaurado financeiramente, acima de tudo, livre. Eu pensei que nunca sairia daquele poço. Mas Deus me tirou da lama, me lavou, me perdoou e me deu uma nova vida. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. A lição que Rodrigo aprendeu é que a verdadeira libertação não vem de força humana, mas da fé em Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus foi o lugar onde ele encontrou não apenas orações poderosas, mas um Deus que ouve, que libera e que transforma vidas. Muitas pessoas pensam que alguns pecados são impossíveis de vencer, mas eu sou a prova de que, com Jesus, tudo é possível. Basta crer. E assim, entre lágrimas de gratidão, Rodrigo termina seu testemunho com as mãos levantadas: a Deus toda a glória. O milagre é real. A congregação explode em aplausos, e mais uma alma é inspirada a buscar sua própria libertação. Porque na Universal, milagres não são lendas, são realidades que acontecem todos os dias. No mesmo culto, enquanto os aplausos ainda ecoavam pelo templo, uma mulher chamada Ana Clara, sentada nas últimas fileiras, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de anos lutando contra uma doença que os médicos haviam declarado sem cura. Os exames mostravam um quadro grave, e os remédios só aliviavam momentaneamente a dor que a consumia por dentro. Já não aguento mais, ela sussurrou, apertando contra o peito o lenço molhado de lágrimas. Foi então que o pastor, sensível à direção de Deus, olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que está sentindo o peso de uma enfermidade no corpo. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua cura. Levante a mão e venha até aqui. Ana Clara hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Tremendo, ela se levantou e, apoiada pela irmã que a acompanhava, caminhou até o altar. O pastor colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. O sangue de Cristo te purifica, te restaura e te cura agora. Ana Clara sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. De repente, uma dor aguda que a acompanhava há meses simplesmente desapareceu. Ela abriu os olhos, surpresa, e percebeu que conseguia respirar profundamente sem aquele aperto no peito. Glória a Deus! Gritou o pastor, e a igreja inteira se encheu de louvor. Ana Clara começou a pular, a dançar, a agradecer, sem sentir mais nenhuma dor. Estou curada. Jesus me curou, ela repetia, enquanto as pessoas ao seu redor choravam de emoção. Sua irmã, incrédula, abraçou-a forte: é um milagre, Ana. Um milagre real. Nos dias seguintes, ela voltou ao médico para novos exames. O resultado? Nenhum vestígio da doença. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Ana Clara sorria, segura da verdade: não é ciência, é Jesus. Ele me tocou na Universal, e minha vida nunca mais foi a mesma. E assim, mais um testemunho se juntava aos milhares que comprovam: onde a medicina falha, onde a esperança se esvai, Deus age. A Igreja Universal não é apenas um lugar de fé, é um campo de batalhas vencidas, de corações restaurados, de vidas que renascem. Porque quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível.
E a história continua, todos os dias, em cada templo, em cada vida que se rende aos pés do Altíssimo. Porque milagres não são coisa do passado, eles acontecem aqui, agora, para quem crê. Ana Clara não guardou aquele milagre só para si. No domingo seguinte, ela subiu ao púlpito da Universal com as mãos ainda trêmulas de emoção, mas a voz firme. Eu vim aqui para dizer que Deus é real, declarou, segurando o alto laudo médico que comprovava sua cura. As lágrimas escorriam pelo rosto de muitas pessoas na plateia, especialmente de uma senhora na terceira fileira, chamada Marlene. Marlene tinha 62 anos e lutava contra um problema nas costas havia mais de uma década. A dor era tão intensa que ela mal conseguia se levantar da cama. Médicos tinham dito que só uma cirurgia de alto risco poderia aliviar seu sofrimento, mas seu coração fraco não aguentaria a anestesia. Já não tenho mais jeito, ela pensava, até aquele domingo, quando ouviu Ana Clara contar como Deus a havia curado. Algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, murmurou, enquanto as palavras da moça ecoavam no templo. Quando o pastor fez o chamado para oração, Marlene se arrastou até o altar, apoiada em uma bengala e com o rosto molhado de lágrimas. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me toca agora, clamou entre soluços. Os obreiros a cercaram, impuseram as mãos sobre suas costas e começaram a orar com autoridade. De repente, Marlene sentiu um calor intenso percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra no lugar. Ela gritou, não de dor, mas de surpresa. Tirei a bengala. Tirei a bengala, berrou, girando o corpo para todos os lados, flexionando a cintura sem nenhum incômodo. A igreja explodiu em louvor. O pastor, emocionado, pediu que ela corresse pelo corredor central e Marlene correu, saltitou, dançou, como uma criança livre. Na semana seguinte, ela voltou ao médico, o mesmo que havia dito que seu caso era irrecuperável. O doutor examinou suas costas, pediu novos raios-x e ficou em silêncio por longos minutos. Isto não faz sentido, gaguejou, comparando os exames antigos com os novos. Sua coluna está perfeita. Como se nunca tivesse tido nada. Marlene apenas sorriu e respondeu, doutor, o médico que me curou não usa jaleco branco. Ele usa uma coroa de glória. E assim, o ciclo se repetia. Cada vida transformada se tornava uma semente de fé para outra. Na mesma semana, um jovem chamado Rafael, viciado em drogas há 7 anos, entrou arrastado pela mãe na Universal. Ele estava esquelético, com olheiras fundas e as mãos trêmulas pela abstinência. Filho, é a última chance, suplicou a mãe, enquanto ele se debatia, resistindo. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a libertação que vem de Jesus, algo no olhar de Rafael mudou. Eu quero ser livre, ele gritou de repente, caindo de joelhos. Os obreiros o seguraram enquanto ele chorava, pedindo perdão a Deus e renunciando às drogas. Naquela noite, Rafael teve um sonho. Via-se em um deserto, acorrentado, mas uma mão poderosa quebrava suas correntes. Quando acordou, a vontade de usar drogas havia sumido. Não foi fácil, havia noites de luta, momentos de tentação, mas ele se apegou à igreja, às campanhas, às palavras de fé. 3 meses depois, Rafael estava empregado, recuperado, e batizava-se nas águas, simbolizando o enterro do seu passado. Eu era um morto-vivo, testemunhava ele, segurando o certificado de batismo. Mas Jesus me ressuscitou. E é assim que a Universal se torna, todos os dias, um hospital das almas, um refúgio para os quebrantados. Não são histórias isoladas, são milhares, milhões, em cada país onde a obra de Deus se expande. Há o casal que estava à beira do divórcio e reconcilia-se após uma corrente de oração. Há a mulher que não conseguia engravidar e sai do templo com o teste de gravidez positivo. Há o homem endividado que recebe uma proposta de trabalho no mesmo dia em que faz seu voto de fé. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja qual for a batalha, doença, vícios, dívidas, depressão, quando alguém se entrega de verdade, ele age. Não com meias medidas, não com soluções temporárias, mas com milagres que marcam para sempre. E a melhor parte? Essas histórias não param. Enquanto você lê isso, em algum templo da Universal, uma mãe está recebendo a cura do filho, um casal está sendo restaurado, um viciado está sendo libertado. Porque onde há fé, Deus se move. E onde Deus se move, não há impossíveis.
Naquela noite de quarta-feira, no Templo da Universal na zona leste de São Paulo, o ar estava carregado de expectativa. As luzes brilhavam sobre os rostos cansados, mas cheios de esperança. Entre eles, estava o Carlos, um homem de 42 anos que há 5 anos lutava contra o álcool. Já tinha perdido o emprego, a confiança da família e até a vontade de viver. Mas naquela noite, algo dentro dele gritava: essa é a última chance. Ele entrou arrastando os pés, com as mãos trêmulas e o cheiro de bebida ainda impregnado nas roupas. Não tinha coragem de olhar para ninguém, mas quando o pastor começou a falar sobre libertação, Carlos sentiu um calor no peito, como se alguém tivesse acendido uma chama dentro dele. Deus está aqui, pensou, e pela primeira vez em anos, uma lágrima sincera escorreu por seu rosto. O pastor chamou os que queriam ser livres para a frente. Carlos hesitou, mas uma força maior o impulsionou. Quando ele se ajoelhou no altar, as mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração veio com autoridade: em nome de Jesus, quebra essa cadeia. Saia, espírito de escravidão. Foi então que Carlos sentiu algo sair dele não como uma metáfora, mas como um peso físico que o abandonava. Ele começou a tremer, não de medo, mas de alívio. E quando se levantou, não tinha mais vontade de beber. Não era força de vontade. Era liberdade. Do lado de fora do templo, a esposa dele, a Dona Maria, esperava no carro, rezando. Ela já tinha ouvido tantas promessas quebradas que mal ousava acreditar. Mas quando Carlos abriu a porta do carro, ela notou algo diferente: seus olhos estavam claros, seu sorriso era genuíno. Acabou, Maria, ele disse, segurando a mão dela com firmeza. Deus me libertou. E ela soube, sem sombra de dúvida, que era verdade. Enquanto isso, em outro canto do templo, a Jussara, uma senhora de 60 anos com um câncer em estágio avançado, recebia sua própria vitória. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, mas naquela noite, depois de ser ungida com óleo e orada pelos obreiros, ela sentiu uma paz tão profunda que soube: a doença não tinha mais poder sobre ela. Na semana seguinte, os exames mostravam remissão total. Os médicos não tinham explicação. Ela tinha. Deus fez o que o homem não pôde. E assim segue a Universal, um lugar onde o impossível se torna possível, onde vidas são reconstruídas não com palavras bonitas, mas com o poder real de Deus. Porque milagre não é coisa do passado, é o pão nosso de cada dia para quem crê. E enquanto houver alguém disposto a se render aos pés do Altíssimo, as histórias de transformação não vão parar. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda restaura. E a próxima história de milagre? Pode ser a sua. No mesmo dia em que a notícia da cura da irmã Maria se espalhou pela igreja, um homem chamado Carlos entrou arrastando os pés, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Ele não era mais o mesmo desde que perdeu o emprego, a casa e, pior, a esperança. As dívidas o sufocavam, e a vergonha de não conseguir sustentar a família o fazia evitar até o olhar dos próprios filhos. Não tenho mais jeito, ele repetia para si mesmo, enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. Mas algo o trouxe até ali. Talvez fosse o testemunho da irmã Maria, que ele ouvirá no rádio naquela manhã. Talvez fosse o desespero. Ou quem sabe, sem que ele soubesse, fosse o próprio Deus chamando: vem a mim, que eu te aliviarei. Quando o pastor o viu no fundo do templo, sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Sem hesitar, desceu os degraus do púlpito e foi até ele. Irmão, o que você precisa hoje? Perguntou, colocando a mão no ombro de Carlos. Foi tudo que bastou. As palavras presas na garganta se soltaram em soluços: pastor, eu não aguento mais. Estou afundado. Não tenho saída. O pastor não deu sermão. Não falou em prosperidade fácil. Só disse: Deus não desistiu de você. E hoje, ele vai te mostrar que tem um plano. Levou-o até o altar, onde obreiros já estavam orando por outras pessoas. Carlos ajoelhou-se, e enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, ele sentiu algo que não sentia há anos, uma esperança que não vinha dele mesmo, mas de cima. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, foi tudo que conseguiu balbuciar. E então, veio a paz. Não porque as contas tinham sumido, elas ainda estavam lá, mas porque, pela primeira vez em meses, ele soube: não estava sozinho.
Naquela mesma semana, Carlos recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. Uma vaga tinha aberto, justamente na área dele, com salário melhor do que o anterior. Como assim? Eu nem tinha mandado currículo, ele contou depois, ainda atordoado. Mas Deus já tinha providenciado. Em menos de um mês, ele não só quitou as dívidas como conseguiu alugar uma casa melhor para a família. A esposa, que antes chorava escondido no banheiro, agora sorria ao ver o marido voltando a ser o homem de fé que ela conheceu. Eu achava que Deus só fazia milagres para os outros, confessou Carlos no dia do seu testemunho, segurando o microfone com as mãos que já não tremiam mais. Mas ele me mostrou que não é questão de merecer. É questão de confiar. E assim, mais uma vida foi restaurada. Não por acaso, não por sorte, mas pelo Deus que não desiste de ninguém. Porque na Universal, não é só sobre ouvir a palavra, é sobre vivê-la. É sobre ver, com os próprios olhos, que o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que hoje abre portas onde só havia paredes. Que o Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que ressuscita sonhos, famílias e destinos. E se você está lendo isso agora, talvez pensando, mas o meu caso é diferente, saiba que não é. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Maria, por Carlos, por tantos outros, Ele pode fazer por você. Basta um passo de fé. Basta dizer, aqui estou, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Porque o próximo milagre pode estar apenas a uma oração de distância. E a Universal continua de portas abertas, esperando por você. Porque aqui, o impossível tem endereço. E esse endereço é o coração de Deus. O milagre que mudou tudo. Era uma quarta-feira como outra qualquer quando Maria, com lágrimas nos olhos, entrou pela primeira vez na Universal. As contas atrasadas sufocavam, o diagnóstico médico do filho assustava, e a esperança parecia um fio prestes a se romper. Mas ali, entre os louvores e as palavras de fé, algo mudou. Ela ouviu o pastor dizer: Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da sua fé. E, pela primeira vez em meses, Maria segurou a Bíblia com mãos firmes e sussurrou: Senhor, eu creio. Faz em mim. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi Deus. Uma semana depois, o emprego que ela tanto buscava apareceu, não por acaso, mas por uma ligação inesperada de alguém que nem sabia de sua necessidade. O exame do filho, refeito por insistência do médico, voltou normal. E as dívidas? Uma a uma, foram sendo quitadas por caminhos que só o céu poderia traçar. Maria chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ele não só ouviu. Ele agiu. A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não vem como um raio, mas como uma semente pequena, silenciosa, mas capaz de quebrar o asfalto do desespero. O que Maria aprendeu? Que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando o chão treme. Que Deus não precisa de situações perfeitas para agir, Ele transforma o comum em extraordinário quando nós o deixamos. A lição para levar. Se hoje você sente que seu caso é diferente, lembre-se, para Deus, não há casos perdidos, só histórias em construção. O mesmo poder que secou mares e ressuscitou mortos está à sua disposição. Mas Ele espera algo de você, a ousadia de crer antes de ver. Porque o impossível não é uma barreira, é um convite. E o endereço desse milagre está bem onde você está, no momento em que você decide confiar. A Universal segue de portas abertas, não como um prédio, mas como um abraço de Deus para quem precisa provar que Ele ainda faz o que ninguém mais pode. E se Maria, Carlos e tantos outros puderam testificar, por que não você? O próximo milagre não está no amanhã. Está na sua decisão de hoje.